Então, boa noite. Vamos começar o nosso seminário Como não compreender Lacan. Nós temos visitado o seminário 17, que é o L'envers de la psychanalyse, o avesso da psicanálise, né? É incrível como Lacan resolve fazer a psicanálise ao avesso, né? E no penúltimo seminário nós falamos das questões do pai na posição de mestre, e eu achei bom que de novo hoje nós abordássemos essa questão e tentássemos compreender o que Lacan quis dizer com l'envers de la psychanalyse, com o avesso da psicanálise, né? Lacan, que não é fácil de ser compreendido, mas precisa de ser interpretado. Ele mesmo sempre recomendou essa conduta. O Édipo, o mestre ao avesso, né? Hoje a palavra Édipo está bastante difundida na civilização ocidental, né? Entre os psicanalistas ela está muito difundida. Mas essa é uma figura que foi representada na Grécia na trilogia tebana de Sófocles, né? O grande tragediógrafo grego, em que ele escreve Édipo Rei, ele escreve Édipo em Colono, a segunda tragédia, e ele escreve também Antígona, que é a terceira tragédia. A estranheza da titularidade, por que esse título, né? Com o seminário Avesso da Psicanálise, Lacan talvez ele crie uma certa confusão epistemológica, né? Que precisaríamos dissolver essa confusão epistemológica, o avesso da psicanálise. Não há conceito de psicanalista ao avesso. O psicanalista nós não podemos ter ao avesso, mas a psicanálise ao avesso, sim. Porque nós podemos pensar os conceitos psicanalíticos, as estruturas psicanalíticas, como estruturas positivas e como estruturas negativas. Isso no sentido filosófico e epistemológico, né? E vamos ouvir um pouco o discurso de Lacan antes de começarmos. Vamos ver aqui um texto de Lacan. O que o analista institui? É a pergunta de Lacan. E vamos ver o que ele diz. Escuto falarem muito de discurso da psicanálise. Lacan diz que escuta muito se falar no discurso da psicanálise. Como se isso pudesse dizer alguma coisa. Ele acha que isso não diz muita coisa, o discurso da psicanálise. É muito genérico, mas existe o discurso da psicanálise. Se caracterizamos um discurso centrando-nos no que é predominante, existe o discurso do analista, que está entre os 4 discursos lacanianos, né? Que é o discurso do universitário, o discurso do mestre, o discurso da histérica e o discurso do analista, né? Então, o discurso do analista. E este não se confunde com o discurso do psicanalizante. O discurso do analista não tem ele não pode se misturar com o discurso de quem está no divã, de quem está nas mãos verbais, intelectivas e interpretativas do analista, que é o discurso do psicanalizante. O do analista é um, o discurso do psicanalizante é outro discurso. Com o discurso proferido efetivamente na experiência analítica. Esse discurso do psicanalizante, o discurso
ele é um discurso da prática analítica, em que o analisando discursa, o sujeito do analisando discursa para que o seu inconsciente seja capturado através das cadeias de significantes pelo próprio analista. O que o analista institui como experiência analítica pode dizer simplesmente: o que faz o analista, diz Lacan? É a esterilização do discurso. O que é a esterilização do discurso dentro da psicanálise, do ponto de vista do conceito de Lacan? A esterilização do discurso seria a entrada do analisando no amor de transferência, no estado de transferência, que é um amor ligado ao eros sublimado e ligado também ao saber, porque o analista é considerado um sujeito suposto saber, né? Um sujeito que o analisando pensa que sabe, mas o analista nem sempre sabe, principalmente quando ele recebe o analisando no início de um tratamento. Ele não sabe, mas ele tem o discurso da psicanálise, né? Ele tem o discurso do analista, né? E ele é capaz de manejar esse discurso psicanalizante. Então, a esterilização do discurso é o que o analista faz. A esterilização é a criar a transferência a partir do analisando, transferência por eros, pelo saber ou pelo sujeito suposto saber, né? Em que Freud e Lacan diz que a transferência é uma neohisteria, né? Outros autores chamam a transferência de neohisteria. Lembre-se de que analista não tem transferência. Se ele tiver contra-transferência, ele tem que cuidar de tratar da sua contra-transferência, por si mesmo ou pelo divã de um outro analista, de outro colega. Em outras palavras, é a introdução estrutural, mediante condições artificiais, do discurso da estética, aquele que está indicado aqui como o H maiúsculo. O discurso da estética, que é representado com a letra H maiúsculo, né? Relembrando, temos o discurso do universitário, o maiúsculo, temos o discurso do mestre, temos o M maiúsculo, o discurso da estética, H maiúsculo, o discurso do analista, A maiúsculo, né? Dualidade discursiva. Veja você, o avesso da psicanálise. Lacan diz que, olha, nesse momento eu vou fazer o avesso. Eu deveria começar com o discurso do analista, mas vou começar com o discurso do mestre. Lacan diz, vou começar com o discurso do mestre. E M mestre, M maiúsculo, A é o analista, né? São discursos contrários. O discurso, vejam que o mestre sempre esteve em revoluções ao longo da humanidade, na humanidade, mesmo nos tempos modernos nós tivemos revoluções. Agora o mestre faz revolução aqui na psicanálise pelo giro, né? Pelo giro. Você faz 2 giros do mestre que você chega ao discurso do analista. Faz 2 giros no sentido do relógio do discurso do analista que você chega ao discurso do mestre. Então são posições contrárias. Por que Lacan dá tanto valor ao discurso do mestre nesse momento, né? O discurso do mestre é a figura, nós analisamos a figura do mestre castrado no último seminário como sendo o pai, a figura do pai, né? Que Freud, no seu livro, em um dos seus livros, ele diz que o pai
é aquele que é o merecedor do amor. Relembrando essa teoria, ele é o merecedor do amor. Bom, primeiro que Freud, eu usei essa frase. Freud, na sua fábrica de histérica, sempre teve o pai no jogo da histeria. Sempre teve o pai. Freud pensou mal dos pais inicialmente, como se eles fossem sedutores, mas depois ele viu que se tratava de alguma coisa que vem lá da antiga Grécia e que ele descobriu nele mesmo, na sua autoanálise após a morte do pai. Ele descobre dele mesmo, na sua análise com o Dr. Wilhelm Fliess, com a ajuda do Dr. Wilhelm Fliess. Então ele viu que se tratava de um fenômeno que foi retratado por Sófocles na Grécia, né? Em que o mestre, o rei de Tebas, ele mata o pai, o pai tentou matá-lo, né? O Laio, quando ele era um bebê, jogou no Monte Citeron, porque um oráculo teria dito que se Jocasta tivesse um filho, esse filho iria matar Laio e se casar com a rainha Jocasta, né? Então ele era um pai realmente cruel. Então veja, eles eram da família dos Labidácidas, e finalmente ocorreu que Édipo matou Laio e se casou com Jocasta. E teve 4 filhos, tudo dentro do nível do incesto, desrespeitando a mínima ética que já era válida naquele tempo, né? Então veja você, ele tem 4 filhos, que é Teocles, Polinices, e tem Antígona e tem Ismênia. São 4 filhos, e todos têm mortes trágicas. A Antígona morre condenada pelo rei Creonte, que parece que ela tinha uma paixão pelo irmão. Então a ideia do incesto, a ideia da ilegalidade psíquica na família de Édipo vinha de gerações e gerações. Proximidade do discurso da estética. Freud se envolveu com o discurso da estética. Nós sabemos que ele funda a psicanálise com a ajuda das histéricas, que deram a ele a chance de tratá-las, porque todo mundo as desprezava. As histéricas foram sempre desprezadas pela estrutura médica, mas ele conseguiu conquistá-las para o seu tratamento. E elas se tornaram também mestras de Freud. Mas Freud era um mestre castrado. Ele era um mestre castrado. Embora ele tenha tido o seu Édipo, né, ele conseguiu superá-lo e submeter-se à castração do seu próprio Édipo, né? Porque ele era extremamente adorado pela mãe e ele via o pai como uma figura fraca. Então havia entre Freud e Jacob Freud, o seu pai, uma competição muito grande, né? Mas ele venceu e ele se tornou um Édipo castrado. Ele se tornou um Édipo castrado. Porque eu poderia até antecipar uma coisa: Édipo sem castração não é Édipo, é pré-Édipo. O Édipo tem que ter a castração, porque a castração é produto da rivalidade entre figuras parentais. Lacan diz: o pai castra a mãe e castra a criança. E o pai diz: venha para mim, venha para o meu lado, que eu tenho algo a te oferecer, o falo da lei. Não é isso? Então a mãe às vezes tem que ser castrada,
A amamentação às vezes tem que ser suspensa com o discurso do pai para a mãe. Então vejam vocês, esse discurso adquiriu o status de fundador da psicanálise. As histéricas foram fundadoras da psicanálise, ajudaram a fundar a psicanálise, né? Todo mundo se lembra de Ana O, o discurso, os discursos de Ana O, as falas de Ana O, né? E outras. E teve Eni, uma histérica interessante, que Freud tentava utilizar a hipnose, e ela disse: não, pare de apertar a mão sobre a minha testa, deixe eu falar livremente que o senhor terá mais proveito. Ela deu uma lição para Freud. O psicanalista que ocupou o lugar do mestre repetir a figura do pai e suas múltiplas funções, sejam benéficas ou maléficas. Ele foi o psicanalista que ocupou o lugar do mestre, né? Porque no início não era a psicanálise clássica, que nós manejávamos a neohisteria da transferência, né? Era uma psicanálise estimulada por hipnose e outras coisas. Parece que o Dr. Breuer, Joseph Breuer com Ana O, conseguiu fazer um trabalho menos ligado a essa questão da hipnose, né? L'envers da psicanálise, o avesso da psicanálise. O avesso. Ele já inverte. Trata primeiro o discurso do mestre, depois o discurso psicanalítico, né? Lacan dá uma reviravolta em relação aos discursos. Ele prioriza o discurso do mestre, representado pela letra M em detrimento do A, que é o discurso do analista. O mestre tem prioridade. Será que o analista é mestre? Em pequenos momentos o analista é um mestre. Quando ele recebe o analisando e que ele está estabelecendo o setting analítico, que seja um conjunto de regras que vão, vamos dizer, que vão coordenar essa análise, que vão dirigir essa análise, ele está ocupando o lugar do mestre. Não resta a menor dúvida que ele está ocupando o lugar do mestre. Mas ele precisa de ser castrado, mesmo uma castração simbólica dentro da psicanálise. Ele não pode se estabelecer como um mestre dentro da psicanálise e começar a dar conselhos para lá e para cá. A não ser que ele esteja tratando de um narcisista grave que nunca entra em transferência. Tratando de um narcisista que não exista o outro. Le moi c'est l'autre. O eu é o outro. Nós precisamos do outro para ter o nosso eu, para nós existirmos. Nesse avesso lacaniano contrário, o discurso do mestre está em primeiro plano e o discurso do analista no segundo plano. Trata-se de uma inversão reflexiva. Será que Freud queria fazer a gente pensar alguma coisa? Ele queria que nós pensássemos alguma coisa quando ele vem com essa história do avesso nesse seminário? Qual a identidade do mestre? Não é necessário que tenhamos que escolher entre o mestre castrado e o não castrado. Temos o mestre castrado e o não castrado. Não é necessário que tenhamos que escolher. O mestre não castrado, que foi Édipo de Sófocles, criou uma tragédia em série entre todos os seus descendentes. E entre seus ascendentes também já vinham tragédias em que os mestres não eram castrados. Portanto, os édipos não eram castrados, né?
Então o mestre não castrado perde seu status de mestre, ele perde o seu status de mestre, né? O Édipo não castrado, ele não consegue realmente operacionalizar o Édipo, aquilo que nós chamamos de complexo de Édipo, ou de estrutura edipiana. Castrar a mãe simbolicamente pelo discurso, castrar a criança, oferecer o falo da lei, né? Tirar a criança dos gozos para que ela possa entrar no desejo, que é uma estrutura que eu sempre chamo de estrutura ética, né? O mestre não castrado perde seu status de mestre, mas na psicanálise, um mestre não castrado não castra a mãe e o infante, é o que eu falei. Um mestre não castrado, ele não tem as competências, o mestre ou o Édipo não castrado, ele não tem condições de exercer as competências importantíssimas para a estruturação do sujeito, né? São identificações que acontecem, a identificação com o desejo da mãe ou do pai, das figuras parentais, né? Construção do sujeito, do inconsciente, né? Esse mestre não castrado tem uma realidade histórica e uma contemporânea, né? Temos um Édipo não castrado historicamente, né? E na contemporaneidade também nós temos Édipos não castrados, né? Na história nós temos o mestre não castrado que se casa com a própria mãe. Eu já falei desse caso, né? Que é o Édipo Rei de Sófocles, né? Ele se casa com Jocasta, tem 4 filhos, Etéocles, Polinices, Ismênia e Antígona. Édipo é um herói de Sófocles. Sim. O próprio Claude Lévi-Strauss afirmou que o Édipo é uma estrutura universal em todas as estruturas familiares. Édipo, herói de Sófocles, em seu discurso trágico, e também o herói de Freud, na sua própria análise. Em 1896, quando morre Jacob Freud, ele faz uma análise de 4 anos, com a ajuda do Dr. Wilhelm Fliess. Então ele é o herói de Freud em sua análise após a morte de Jacob Freud, né? Então você vê que essa estrutura vem da Grécia de 2400 anos antes de Cristo e vem parar no século XIX, no século XX, né? Onde ocorre uma teorização, eu diria, não científica, mas quase científica, eu diria, né? Sabendo que ciência vem de sciere, de saber, então é uma estrutura científica que foi estudada. A tragédia de Édipo, mestre não castrado. O significante do nome do pai, isso é bem lacaniano, né? Estrutura castradora. Não permeia a existência dos labidácidas, da família de Édipo, de Sófocles. Não permeia a existência dos labidácidas, a família de Édipo, da Grécia. Todos dizimados pelo trágico. Julgo Édipo pelo fato do mestre Édipo não ter sido castrado, pelo fato de Laio ter sido cruel e não ter encontrado uma solução humana para o seu bebê, que ele jogou no Monte Cíteron e foi adotado por um casal do reino de Corinto, né? Mérope, a rainha Mérope e o rei Políbio. A estrutura edipiana migrou da tragédia para o pensamento de Freud em sua própria análise, né? Na própria análise do Freud, né? Costuma-se chamar a estrutura edipiana de um complexo. Usa-se a palavra complexo, né?
de identificações, obviamente fazer os gêneros, masculino, feminino e outros gêneros, né, são feitos nessa estrutura edipiana, que, segundo pelo pensamento kleiniano, começa aos 6 meses, quando termina o período da Lalang, começa aos 6 meses, e agora o auge do Édipo seria aos 3 anos de idade, 3 anos, 4 anos, né? Que foi bem estudado por Freud. Mas as psicanalistas mulheres estudaram também profundamente. Melanie Klein estudou esse assunto com muita profundidade. Costuma-se chamar a estrutura edipiana de um complexo de identificação e amores infantis. Amores infantis que, na verdade, são, antes da castração, ele é gozo. Gozo do outro, o gozo fálico e o mais de gozar. Se o Édipo castrador é a figura paterna, ele está operando o Édipo, né? Ele está tirando a criança do mundo do gozo. Porque o bebê nasce no mundo do gozo. Não há mais nada do que gozo. Não há mundo, né? Então ele está tirando o bebê deste mundo de gozo e colocando no mundo da lei, do desejo marcado pelo falo. E chegando aqui aos objetos perdidos, que é a frustração, que é a privação, a castração, e que acaba naquilo que nós chamamos de objeto pequeno a. A positividade de Édipo como estrutura clínica. Eu coloquei positivo e negativo, não no sentido de homo-heterossexual. Positivo no sentido de conhecimento, a positividade, no sentido colocado pelos filósofos idealistas alemães. Freud, que tinha problemas com o pai e uma competição pelo amor de Amália Freud, sua mãe, positiva aquilo que veio a chamar de complexo de Édipo. Ele confirma, tendo a ele como paciente. E aqui eu repito, Claude Lévi-Strauss, o grande etnólogo francês, teoriza sobre a universalidade dos fenômenos edipianos, que existe o Édipo em todas as estruturas familiares do planeta, né? Essa é a afirmação de Claude Lévi-Strauss. O Édipo só existe quando a castração simbólica ocorre. Se o mestre castrado, o mestre não é castrado, o pai não é castrado, ele não vai dar conta de lidar com o Édipo. Ele não vai dar conta de castrar a mãe e de castrar a criança, simbolicamente. E aí nós temos uma tragédia. A coisa vai passar transgeracionalmente. Os gozos passarão de geração a geração. O Édipo só existe quando a castração simbólica ocorre, quando o pai tem um Édipo castrado, simbolicamente. E isso está incluído simbolicamente na lógica do novo homem, do real, do simbólico e do imaginário. Sem castração, nós falamos em pré-Édipo. Pré-Édipo, sem castração. O pré-Édipo seria o psicótico. O pré-Édipo completo é o psicótico. Seria a estrutura psicótica. Agora, o Édipo desestruturado, mal feito, mal ordenado, seria as estruturas neuróticas, né? As estruturas neuróticas. Agora, o pré-Édipo, aquele que nada funcionou nessa competição entre filhos e pais, porque o pai não tinha castração, não é? Ou porque a mãe ficou sozinha e ela não deu conta de exercer a metáfora
paterna, né? E aí vai. Então vejam vocês, o pré-édipo existe, mas o édipo ele tem que resolver as questões, ele tem que resolver as questões. E para tal ele tem que ter sido preparado pela sua parentalidade anterior. O édipo e o pai. O pai, como mestre castrado, tem competência para gerenciar os fenômenos edipianos. Os fenômenos edipianos são amores. Amores, será? Identificações infantis conectados com la jouissance, o gozo. Então, seria mais excesso de gozos que transformam-se em gozos pequenos, em gozos de baixíssima dose, né? Os fenômenos edipianos sob a batuta do pai livra o sujeito infantil das fantasias incestuosas e dos gozos até chegar ao objeto perdido, que eu citei, o objeto pequeno a, e a lei fálica do pai, né? Este é o gerador da sanidade psíquica. Ele é o gerador da sanidade psíquica, né? A mãe atende todas as necessidades do bebê até os 6 meses, né? A partir daí o pai já começa a entrar, né, no processo. Lacan fala, pois bem, vamos ver o que nós podemos compreender aqui o texto de Lacan. Pois bem, o discurso analítico se especifica, se distingue por formular a pergunta de que para que serve essa forma de saber, que rejeita e exclui a dinâmica da verdade. O Seeley diz que o discurso analítico rejeita a dinâmica da verdade. Nós temos que conseguir interpretar isso. Que dinâmica da verdade? A verdade, a aletheia, ela cabe muito bem à subjetividade. A aletheia cabe muito bem, é um termo heideggeriano, um termo grego, que permite que nós compreendamos a realidade da subjetividade, a verdade da subjetividade. Então, vamos lembrar de Hegel, que fala em espírito subjetivo, espírito é o psiquismo, pensamento. Espírito subjetivo, o espírito objetivo e o espírito absoluto. O espírito subjetivo seria o eu, o que eu penso, a verdade para mim, não é? E o analista se interessa pela verdade do espírito subjetivo, a verdade que o analisando tem para levar para ele, e não o espírito objetivo, que é uma descrição de verdades de vários sujeitos, de várias pessoas. Não é com isso que nós trabalhamos. Talvez o direito trabalhe com isso, outras áreas trabalham com isso, mas nós trabalhamos com a aletheia, entre parênteses, verdade do espírito subjetivo. O sujeito leva o seu drama para o analista. Então é nesse sentido que ele coloca esse primeiro parágrafo, né? E que rejeita e exclui a dinâmica da verdade. A dinâmica da verdade que ele quer dizer é a subjetiva. Quer dizer, aqui me diferencio do que Freud enuncia sobre isto. Esse saber disjunto, quer dizer, saber disseparado, tal como o reencontramos no inconsciente, é estranho ao discurso da ciência. Esse saber disjunto, o saber do inconsciente, ele é estranho ao discurso da ciência. A ciência no sentido vulgar, mas não a ciência no sentido chiere, de um saber superior, de um saber que está ligado ao espírito subjetivo. Embora nós sabemos que o espírito subjetivo do analisando interessa, mas nós sabemos que o sujeito
ele vem também do grande outro. Ele é fundado pelo grande outro, primeiro pela mãe no mundo da Lalang, começa a gramática da Lalang, né? E depois pela figura do pai nas identificações mais tardias, né? nas identificações mais tardias. Por isso, justamente é assombroso que o discurso do inconsciente se imponha. Lacan diz que é assombroso, né? Que o discurso do inconsciente se imponha. Impõe-se exatamente pelo que eu enunciava outro dia dessa forma, que empregava, podem crer, por não ter outra melhor. Que não diga besteiras. Por mais besta que seja esse discurso do inconsciente, o discurso do inconsciente, ele corresponde a algo relativo à instituição do próprio discurso do mestre. E qual mestre que ele está se referindo? Que o discurso do inconsciente se refere a esse mestre. Seria o Édipo castrado, seria o pai, o mestre castrado, que é a figura do pai, e que acaba se transformando em significante do nome do pai. É isso que ele quer dizer, né? E isso é isso que se chama de inconsciente. O inconsciente é um produto simbólico, né? Em que a cadeia de significantes S1, S2, ela estrutura o inconsciente, podendo ter coisas boas e coisas ruins dessa cadeia do inconsciente, né? De significantes. É isso que se chama de inconsciente. Ele se impõe à ciência como um fato. Então ele diz que o inconsciente se impõe à ciência como um fato, né? Mas não a ciência no sentido vulgar, de medir uma temperatura. Nós médios medimos a temperatura, enfim, nós tiramos muitas conclusões, mas o inconsciente, ele permite, obviamente, ser ampliado e tirar muitas conclusões, várias conclusões sobre ele, né? Então, eu fico por aqui e eu gostaria que todos comentassem, lançassem as suas ideias, as suas teorias a respeito da questão do Édipo, o mestre ao avesso, né? Tal qual nós colocamos na diacronia, na historicidade e dentro do pensamento da própria análise de Sigmund Freud. Ok? Obrigado.